Olá, olá, tudo bem com você? Hoje, dia 18 de junho, quinta-feira, você tem atividades de matemática e de história. Nesse primeiro vídeo eu vou estar falando um pouquinho sobre atividade de matemática, sobre essa jornada que você tem que fazer bem rápida, né? Da página 124 até a página 127, tá? Então vamos lá na página 124 comigo. Mais provável e menos provável. Clara e Leonardo vão brincar de formar palavras com dados de sílabas. Veja os modelos dos dados que eles vão usar. Então ali estão os modelos, tá? O dado 1 e o dado 2. Tem várias sílabas ali, tá bom? Para verificar a chance de ocorrer um determinado resultado, é necessário conhecer todos os resultados possíveis. Por isso, Clara e Leonardo elaboraram um quadro com as possíveis combinações. Ajude a completar o quadro com todos os resultados possíveis dos lançamentos, considerando que o lado 1 é sempre lançado primeiro, tá? Então, olha só, você vai olhar aqui, ó, que tem o lado, né, ó, dado 1, tá? Que está desse lado. Dado 2 está desse outro lado, tá bom? Então, as combinações, você vai colocar sempre primeiro a sílaba que está no dado 1, tá? Ó. Então, lá, né? E aí eu pego o que vem aqui, ó, o do dado 2. Lá, tá bom? Então, sempre a primeira sílaba é do dado 1 que você coloca e depois do dado 2, tá ok? Então, é só como um jogo de batalha naval. Você vai só combinando uma sílaba com a outra sílaba, tá ok? Por exemplo, aqui, ó, olha bem aí, ó, Fá, né? O Fá vem primeiro aqui, ó, Fá, e o outro Fá que está lá em cima. Então, você junta Fá, Fá, tá bom? Então, isso que você vai fazer aqui nessas combinações, tá bom? Preenchendo uma tabela. Então, vamos lá. Na página 125, faça o que se pede. Quantos são os resultados possíveis? Então, você vai contar quantos resultados ali que foram colocados na tabela. Você vai descobrir quantos são possíveis, tá? Pinte no quadro os lançamentos que formam palavras que existem. Não valem nomes próprios e apelidos, tá? Apelido é apelido, nome próprio a pessoa coloca o que ela quer, né? Então, você não vai colocar isso, só são as palavras conhecidas mesmo. Quantos lançamentos formam palavras que já existem em nosso idioma? Quais são eles? Então, você vai olhar, né, as palavras, e isso sem considerar os apelidos também, tá bom? D. Quantos lançamentos formam palavras que não existem em nosso idioma e quais são elas? Então, são duas respostas. Quantos e quais? Então, você tem que falar a quantidade e escrever quais são. Tudo bem? Marque um X na situação que tem a maior chance de acontecer. Justifique sua resposta oralmente. Não vai ter como você falar, mas você vai colocar aí a opção correta. O lançamento dos dois dados formaram uma palavra que já existe, tem maior chance, ou de formar uma palavra que não existe. Para resolver essa questão, você vai ter que ler a resposta da C e da D. A maior chance é aquele que existe em maior número. Então, você vai ver se as palavras que existem, se existem mais palavras, né, que nós já conhecemos no nosso idioma, ou se existem mais palavras que não conhecemos, tá bom? Então, olha na letra C e na letra D que você consegue responder a letra E, ok? Nesse caso, as duas opções são resultados possíveis para o lançamento de dois dados. Dizemos que a maior chance de um resultado acontecer quando, dentro de um quadro de possibilidades, que é aquele quadro que você viu ali atrás, houver mais casos que favoreçam esse resultado. Então, você vai ver a quantidade maior, tá bom? Página 126 tem ali, gente, a explicação daquela brincadeira que vocês fazem, vocês já conhecem, que é o Jockey Pô, tá? Então, essa brincadeira é pedra, papel, tesoura, na verdade, né? Como se fosse Jockey Pô, Jockey, que as pessoas usam, né? As crianças geralmente falam Jockey Pô, né? Então, pedra, papel, tesoura. É um jogo muito antigo, originado na China e trazido para o Brasil pelos japoneses. Então, tem uma dupla, né? E aí vocês vão mão fechada, mão aberta. Isso vocês já conhecem, a Bruna não precisa ficar explicando essa brincadeira porque você já sabe. Então, você vai preencher o quadro aqui, ó, da página 126 com as combinações, tá? Ó, pedra, pedra, né? Então, você vai colocar pedra, pedra, né? E assim por diante. Então, aí você vai preencher escrevendo aqui essas combinações, ok? E aí você vai pintar de verde os quadros que representam empate, tá? De laranja os que representam vitória do jogador 1 e de roxo os que representam vitória do jogador 2. Então vai ficar
todo coloridinho aqui o seu quadro, depois que você vai pintar de acordo com as instruções aqui, tá bom? Letra A, quantas são as diferentes possibilidades de jogadas no jogo Jockey Pô? Então, você vai contar quantas são, ó. Conte. E aí, você vai descobrir quantas são, tá? E aí, responde aí. Escolha a situação mais provável e justifique. É mais provável haver empate ou um dos jogadores vencer, tá? Então, você vai ter que ver em qual combinação que mais apareceu. Se foi a de empate ou se foi de um jogador vencendo, tá ok? Escolha a situação mais provável e justifique. É mais provável que haja empate? É mais provável que o jogador 1 vença? Ou é mais provável que o jogador 2 vença, tá? Então, olha na tabela e veja as combinações para descobrir aqui qual a situação mais provável. Aqui não tem como você jogar com um colega, então jogue com alguém da sua casa, tá bom? O Jockey Pô 10 vezes e anote o vencedor de cada jogada. Depois responda: é possível que o mesmo jogador vença as 10 vezes? Tá? É possível? Ou é impossível? Tá? Então aí você vai justificar aí, vai escrever ali, tá bom? Então é isso, na aula de matemática, são essas atividades que você vai desenvolver. Beijo, beijo. Te espero então na aula de história daqui a pouquinho, tá bom?